E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Esse texto, dentro do seu contexto, foi dito para o rei Salomão. Foi Deus dizendo ao rei Salomão sobre aquela construção na época da inauguração do templo. Deus apresentou e falou: olha, eu estou abençoando essa casa, porque será um lugar onde eu me manifestarei ao meu povo, quando o meu povo vier a buscar-me de todo o seu coração. Mas esse versículo traz uma ênfase, ele fala sobre entrega. Ele diz o seguinte: quando o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, ou seja, deixar o orgulho, porque Deus resiste ao orgulho, e me buscar, ou seja, deixar de tentar fazer as coisas por si próprio, de estar tentando agir ou fazer as coisas sem Deus, sem a direção de Deus, né? Orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Porque não adianta você buscar a Deus, não adianta você se humilhar, se você não deixar o pecado. Ou seja, você quer o bem, mas você continua fazendo o mal. É como alguém que quer tirar que o fogo não queime a sua mão, mas ele continua com a mão no fogo. Ou seja, o fogo vai queimar e vai queimar e vai queimar, né? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei sua terra. Então, ou seja, isso aqui é uma oração, é uma postura de entrega. A pessoa não só se humilha, ele não só ora, ele não só busca a face do Senhor, mas ele se converte, ou seja, ele abandona, ele se arrepende e abandona os seus maus caminhos, né? Ok? Eu gostaria de estar refletindo com vocês sobre um hino. Esse é um vídeo sobre hinos, né? Um hino que me chama muita atenção, aquele hino que fala quando tudo perante o Senhor estiver. E as estrofes dele, a letra dele, fala sobre oração, mas ela fala sobre uma oração onde a pessoa busca a Deus conforme Jeremias lá 29, né? De todo o coração, onde a pessoa se desarma perante Deus, onde a pessoa expõe no altar de Deus tudo que é e deixa ali, né? Vamos analisar. Vocês conhecem esse hino, aquele hino? Em fervente oração, em o teu coração, na presença de Deus amar. Essa primeira parte, né? Aqui fala sobre a oração fervorosa. Na Bíblia temos exemplos de orações fervorosas, né? Ana é um exemplo, mas todos nós, em algum momento de nossas vidas, somos exemplos disso. Porque quem é um cristão verdadeiro, ou até mesmo uma pessoa que não é um cristão verdadeiro, mas que quando chega perante Deus com o coração quebrantado, muitos chegam, né? Muitos chegam, como diz o versículo, e se humilham perante o Senhor, mas não se arrepende do seu pecado, né? Isso é uma prática comum daqueles que oram, né? Chegar com aquele coração fervoroso, aquele coração desejoso pela presença do Senhor, ou seja, ele ora, ele humilha, ele busca, mas aí o hino continua e combina juntamente com o versículo, mas só pode fluir o que está a pedir,
quando tudo deixares no altar. Esta colocação diz que às vezes nos quebrantamos, mas não somos totalmente sinceros, ou retemos conosco alguma coisa, né? É o que o versículo diz. E se converter, tem que se arrepender, tem que deixar tudo. Vale colocar aqui o tudo no altar, né? Indica a disposição de não ter reservas, de não ter áreas em nossas vidas da qual venhamos a dizer a Deus, isso aqui não pode, isso aqui não posso te conceder. Tudo eu deixo no altar, de menos isso. Mas quando se fala de tudo deixar no altar, se fala da sua entrega, de você ser lançado no altar, né? Se lançar no altar de Deus. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar. Olha, quando a gente vê essa expressão aqui, essa expressão aqui a gente vê o senhorio de Cristo. Você reconhecendo o senhorio de Cristo, né? E a conclusão dessa estrofe vai dizer o seguinte, que é a estrofe do coro. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. A conclusão diz que quando tudo perante o Senhor estiver, tudo o teu ser Ele controlar, só neste momento, só quando isso acontecer, só então, diz o texto, é que você vai ver que o Senhor tem poder. Ou seja, porque Deus pode estar manifestando seu poder em tudo quanto é lugar. Mas enquanto você não tiver sua mente transformada, aí nós vamos lá para Romanos 12, 1 e 12, que fala isso. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Aí a gente vai entender, só quando a gente deixar a mente da gente ser transformada, né, e mudada pelo Senhor, né, e não ser amoldada aos vícios e culturas deste mundo secular e materialista e egocêntrico e antropocêntrico, esse mundo que se afasta de Deus. Não tem como você enxergar Deus trabalhando, não tem como você enxergar o agir de Deus, não tem como você glorificar a Deus nesse agir, porque Deus, se a sua mente continua como a mente do mundo, porque a sua mente não está sendo renovada pela palavra, então é difícil de você ser transformado. Então você não consegue experimentar, você não consegue enxergar, você não consegue ver, como diz o hino, que o Senhor tem poder. Porque tudo você vai estar questionando, tudo você vai estar reclamando de Deus, infelizmente até blasfemando. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, esse hino fala de Deus ser verdadeiramente o Senhor da sua vida, né? Se vocês permanecerem em mim, disse Jesus, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. João 15, versículo 7. Esse texto fala sobre pedir, mas esse texto fala muito mais sobre a mensagem deste hino. Esse texto fala sobre Deus sendo
o controle, o Senhor absoluto de nossa vida, de nossas vontades, de nossos quereres, de nosso ser, né? Quando tudo perante o Senhor estiver, indica que precisamos expor tudo e deixar tudo de nós nas mãos de Deus. Nossa vida, problemas, anseios, sonhos, os nossos pecados, pois não podemos lhe ocultar nada, né? Nem mesmo usá-los como armadura em nossas vidas, né? Muitas das vezes a gente usa o próprio pecado como uma armadura para tentar se proteger contra Deus. E por quê? Né? De desculpas, armadura de desculpa, uma armadura de orgulho, né? A armadura da autodefesa, né? Das desculpas, né? Logo, uma das coisas que vai indicar essa total entrega, né? Esse tudo no altar, né? É o reconhecimento dos pecados, acompanhado da desistência deles, né? Enquanto a gente não pode apenas, a gente tem que reconhecer os nossos pecados e temos que desistir deles, né? Isso a gente vai achar lá em Salmos, capítulo 66, versículo 18, que fala que se eu orar, mas o pecado ainda continuar no meu coração, Deus não vai me ouvir. O que ele quer dizer isso? Ou seja, eu não estou abandonando. É a mesma mensagem do texto que eu li aqui de 2 Crônicas 7,14. Eu não estou me arrependendo, eu não estou me convertendo, mas eu estou querendo buscar a Deus mesmo assim. Eu ainda continuo fazendo oposição, ainda continuo fazendo guerra a Deus, mas eu quero ainda ser encontrado por Ele, eu quero ainda buscá-lo ainda, né? Mas a palavra de Deus diz que a gente não encontrará a Deus, né? Porque quando a gente buscar de todo o coração, né? Ou seja, com todo o coração, ou seja, que não existe lugar para o pecado no nosso coração. A gente tem que desistir dele. Desistir. A gente pede a Deus muitas vezes perdão, mas a gente não desiste do pecado. A gente ainda flerta com ele. A gente ainda olha para ele com o rabo do olho, né? Isso é como querer servir a dois senhores antagônicos, servir a lascívia e servir a Deus, servir a preguiça e servir a Deus, servir a cobiça de bens materiais e servir a Deus. Não tem como. É como no caso de Ananias e Safira, a gente retém alguma coisa, né? Eles venderam tudo o que tinha e mentiram para Deus e reteve parte, né? É claro, eles poderiam dizer o que queremos dar é isso, nesse caso em específico, né? Mas o que eu quero pegar do exemplo deles é essa questão do reter alguma coisa, é isso que eu estou querendo dizer. Ou mesmo igual ao ponto do jovem rico. Ainda te falta alguma coisa. Ele também queria reter alguma coisa. Ele queria servir a Deus, mas queria reter as suas riquezas. E todo o teu ser ele controlar. Tudo perante o Senhor é controle total do Senhor sobre a sua vida. Isso diz sobre o senhorio do Senhor, sobre a nossa vida, sobre o ato de reconhecer isto. Vem a mim 3 cenas, né, que ilustra esse todo o teu ser controlar e esse tudo perante o Senhor estiver. Então, tudo perante o Senhor estiver é uma coisa e todo o teu ser ele controlar. Primeiro, sobre tudo perante o Senhor estiver. É a ilustração do presidiário, que ao ser encaminhado para o presídio, antes, ao ser preso, ele foi esvaziado os seus bolsos, tirou-lhe seus adereços e ao ir para o presídio, teve as suas roupas despidas e então veste uma roupa do presídio.
né? Deixou tudo. Teve que deixar tudo. Também tem a cena do sacrifício de um cordeiro, quando todas as suas entranhas, sangue e pele são removidas, né? No ato lá do sacrifício. Isso aí ilustra bem o tudo perante o Senhor estiver, porque não é apenas as roupas, como no caso do presidiário, mas até o que tem dentro de nós, como no caso do cordeiro, é tudo de nós estar diante do Senhor, né? Outra cena, essa ilustra a todo o teu ser ele controlar, é a da tomada de posse de uma propriedade, onde entrega às mãos do Senhor tudo o que lhe pertence, né? Chega lá a polícia, toma posse daquela terra que já pertencia ao homem, mas que foi invadida por outras pessoas, pega ela, expulsa aqueles invasores e entrega ela nas mãos do seu proprietário. A diferença é que, tanto nos três exemplos, são coisas obrigatórias. Nesse exemplo aqui, Deus quer que você faça voluntariamente a sua entrega. Deus controla mesmo toda a nossa vida? Ele é o Senhor de tudo em nós? Como diz o hino 200, não levamos tudo a Deus em oração. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. E certamente não estamos dispostos a submetermos-lhe tudo. E nem a nós submetermos-lhe em tudo. Senta aqui, meu filho. Senta aqui. Chega na cabeça aqui. Aí o hino continua a dizer: só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Romanos 1 e 2, que nós já lemos. Romanos 1, versículo 2. Deixa eu ver aqui. Não, Romanos 12, versículo 1 e 2. Estou confundindo aqui. Traz essa mensagem. Diz que só após a nossa mente ser renovada, o nosso entendimento ser renovado, é que podemos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável de Deus. O que seria eu dar o controle de Deus sobre a minha vida? Seria eu dizer, reconhecer e viver a realidade de que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, né? Gálatas 2, 19 e 20. Ou melhor, seria eu ter uma comida para comer que o mundo não conhece e ter a mesma mente de Cristo, a mesma fome de Cristo, né? João 4, versículo 32, né? Aí vem a segunda estrofe. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor. Quando somos socorridos por Deus, podemos participar de um sentimento de acolhimento, de amor, que é indescritível. Quando você sente Deus agindo, quando você vê o livramento agir, o socorro de Deus, você é tomado por uma gratidão, por um sentimento, assim, que as pessoas, você não consegue descrever para as pessoas. Você não consegue descrever, dizer como que é esse sentimento, mas é algo só quem vive, né? Olha, aí vem a segunda parte: seu imenso poder te virá socorrer. Olha, Deus só quer que você confie nele. E alguém dirá que isso é pouco. Só confiar em Deus é pouco. E ousará acrescentar alguma coisa, que lá na frente lhe causará frustrações e mesmo frustrações a outras pessoas, né? Mas confiar em Deus não é pouco, pois nem isso mesmo conseguimos fazer se Deus não nos ajudar nessa questão do confiar. Ele é que opera em nós, tanto querer como efetuar, né? Lembramos da passagem do pai e do seu filho.
que era possuído por um espírito de epilepsia. Marcos 9, 24. Ele disse: ajuda-me, Senhor, na minha incredulidade. Depois de ter dito eu creio, ele falou: ajuda-me com a minha incredulidade. Deixar tudo no altar é um ato de fé genuína em Deus, pois reflete a esperança real em Deus. Lembram de Abraão e Isaac? Hebreus 11, versículo 17 a 19, onde eles diz lá, vamos ler, continuando aqui, Hebreus 11, 17 a 19. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Você viu o que é entregar tudo no altar? Ele entregou seu próprio filho e em fé ele descansou em Deus, acreditando que Deus poderia cumprir a promessa que Deus já tinha feito, e Deus iria cumprir mesmo que seu filho fosse morto. Deus iria cumprir a promessa, porque Deus era poderoso até para ressuscitar seu filho. Uma coisa que não precisou de acontecer, nós conhecemos bem a história, que no momento de iniciar o sacrifício, o anjo interrompeu Abraão e falou que ele já tinha provado para Deus que ele era fiel, e que ele cria em Deus, e aí o anjo, aí Deus revela para Abraão lá um cordeiro, e parece que Abraão profetizou o que iria acontecer sem saber que isso iria acontecer, quando ele disse para Isaac: meu filho, Deus para si cordeiro proverá, não sabendo que em sua mente o cordeiro era o próprio Isaac. Mas realmente Deus proveu um cordeiro, Deus já tinha preparado, Deus só estava testando Abraão. Porque Deus não quer sacrifício humano, Deus deu seu próprio filho, porque o seu filho sim resolveria o problema. O sacrifício de Isaac não resolveria o problema do mundo, Aí vem a terceira estrofe: se orares, porém, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar. O Senhor, Ele conhece bem as nossas intenções, necessidades e motivações quando nós viemos diante dEle orar. Ele sabe bem quando chegamos perante Ele em oração. A oração precisa ser feita com fé. A oração não pode ter interesses egoístas ou motivações pecaminosas. Lá em Tiago 4, versículo 3, pedis e não recebeis porque pedis mal para gastar nos vossos próprios deleites, Quando eu falo oração precisa ser feita com fé, eu falo de confiança. Você precisa realmente chegar perante Deus confiando, Romanos lá, Hebreus, aqui mesmo fala, versículo 11, versículo 6, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, você tem que ter essa confiança de que Deus realmente vai te ouvir, a oração precisa estar em conformidade com a vontade de Deus, assim na terra como no céu, como diz a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, está lá em Mateus 6,10, e João 15, versículo 7. Aquele que ora, João 15, versículo 7, vai falar sobre você ser um ramo enxertado, Está em mim, as minhas palavras estejam em vós. Vamos lá. Romanos, João 15, 7. Se vós me conheceis... Não, está errado aqui. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Esse versículo combina com a oração do Pai Nosso. Assim na terra como no céu seja feita a tua vontade. Ou seja, você tem que pedir a Deus em conformidade com a palavra dele. Você tem que pedir a Deus em conformidade com a palavra dele. Você não é uma oração contrária, não é uma oração contrária à vontade de Deus. Tem que ser uma oração
em concordância com a vontade de Deus. Aqui é o meu pequenininho, na pausa que eu dei aqui do vídeo, ele sentou aqui. Deus não ouvirá o exaltado, portanto, vá a ele. Portanto, não vá diante dele arrogante, ou arrogando alguma coisa. O que é arrogar? É você exigir alguma coisa, né? Você querer alguma coisa que não é sua, que você não tem direito, nem presumindo, nem achando que você tem direito, né? Mas seja humilde, vá quebrantado. Tiago 4, versículo 8 a 10, né? Vamos ler isso lá? Diz assim: sede vós também pacientes. Achei aqui o versículo. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Chegue perante o Senhor humilde, né? Chegue perante o Senhor humilde. Como resultado de uma verdadeira entrega, a gente sente uma tranquilidade, uma calma, um abraço, né? A conclusão do hino. Se orares, porém, se o teu coração terá paz que o Senhor pode dar, né? Ou seja, quando você realmente recebe, quando você realmente é ouvido pelo Senhor, você é abraçado por um descanso, por uma paz, né? Fala que se você não conseguiu isso é porque Deus não sentiu, né? A gente sente uma tranquilidade, uma calma, né? Um abraço de Deus, né? Mas como a conclusão do versículo do hino diz assim: foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Ou seja, Deus sabe o seu coração. Então você chega perante o Senhor, mas não chega se entregando por completo, não se dispõe totalmente diante do Senhor, né? Então é difícil você ter realmente a sua resposta, o descanso que você quer daquele problema. Até quando eu vou ser resistente à voz do Espírito Santo? Nós seremos resistentes, né? Até quando esconderei na minha alma aquilo que me deixa doente, né? A gente precisa deixar tudo, até mesmo os nossos pecados que nos contaminam, nos atrapalham, né? Será que sou como um animal que para ser tratado precisa ser amarrado? Para você cuidar da ferida de um cachorro, você tem que amarrar o cachorro, prender a boca dele, prender os pés dele, para você tratar ele, né? Porque senão você não consegue, ele te morde. Mesmo sabendo que vai ser cuidado, né? Até quando nós vamos ser como um animal? Que Deus precisa de jogar a gente num leito de cama para a gente poder parar no leito de um UTI, de um hospital, para a gente parar e refletir e buscar a Ele, né? Deus nos quer despidos, pelados de todos os nossos pecados, de tudo aquilo que nos cobre e nos afasta dele. Como quando vamos tomar um banho, que nos despojemos de tudo, Deus nos quer dar um banho, nos lavar de nossas vergonhas, de nossos opróbrios, de nossos, né? Colossenses 3, 8 a 10. Vamos ler isso lá. Diz assim, Colossenses 3, 8 a 10. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Deus nos quer despido, né, como eu já falei, né? Para que ele possa nos vestir de vestes novas,
ok? Fiquem com Deus. Obrigado por ter acompanhado e assistido esse vídeo até aqui. Que Deus possa te abençoar mais e mais, né? Deus possa te abençoar mais e mais. Assim também para o seu irmão, né? Fiquem com Deus, na paz do Senhor. Esses aqui são os meus irmãos, meus filhos, corrigido, não são meus irmãos. Nós seremos irmãozinhos, né? Diante de Deus somos todos filhos, né? Aí acaba sendo irmão. Mas literalmente aqui, humanamente falando, são meus filhos, Josué e Samuel. Fiquem com Deus e a paz do Senhor. Curta, compartilhe e ore por nós, ok?